Era uma segunda-feira de manhã, mas o ar já era pesado, como se carregasse a história de uma vida inteira. Na primeira fila, 3 crianças de pele escura e olhos atentos se espremiam ao lado de sua mãe. Eles não eram idênticos, mas compartilhavam algo mais profundo que o sangue, uma lealdade que ardia em silêncio. O secretário anunciou o caso 2476, o Estado contra a senhora Damares Silva. A mulher magra, com os cabelos apressadamente presos e um vestido emprestado que era grande nos ombros, se levantou. Ao lado dela, o mais velho, Mateus, de apenas 10 anos, parecia carregar o peso de toda a família nos ombros. Zara, a do meio, de 9, usava um laço rosa desfiado na cabeça e segurava um ursinho de pelúcia que não largava nem para dormir. E João, o caçula de 8 anos, apertava uma pasta azul contra o peito, onde guardava seus boletins escolares como se fossem um escudo. O juiz demorou mais do que o normal para olhar o processo. Seu nome era Juiz Fernando Santos, um homem de rosto austero e reputação impecável. Ninguém sabia que, naquele instante, o mundo dele estava se desfazendo por dentro. Horas antes, o pequeno apartamento onde Silva moravam amanheceu sem eletricidade. Mãe, posso usar a camisa branca, mesmo com esse furinho? Perguntou João. Claro, meu amor. Hoje eles não vão olhar sua camisa, vão ouvir sua voz, Damares respondeu, tentando parecer segura, enquanto suas mãos tremiam ao esquentar a água numa panela para que as crianças pudessem se lavar. O aluguel estava atrasado, o trabalho no restaurante havia acabado e agora o Estado os acusava de viver em condições inadequadas. Condições inadequadas, ela murmurou para si mesma, alisando a saia de Zara. Como era fácil dizer isso de uma mesa com ar-condicionado. Quando entraram no tribunal, os murmúrios começaram imediatamente. É a mulher do caso das 3 crianças. Dizem que o pai nunca apareceu. Olha como ela os vestiu, coitadinhos. Damares segurou a mão dos filhos com mais força. Não abaixem a cabeça, ela sussurrou, vocês não fizeram nada de errado. A promotora, uma mulher de voz afiada, foi a primeira a falar. Meritíssimo, viemos proteger 3 menores de uma situação insustentável. A senhora Silva demonstrou que não pode prover nem o básico para os filhos. Sem renda, sem moradia fixa, sem apoio. Solicitamos a separação provisória enquanto um lar mais seguro é avaliado. Damares tentou protestar, mas um nó na garganta a impediu. Foi então que Mateus se levantou. Isso não é verdade, sua voz aguda ressoou como um trovão. Nossa mãe faz tudo por nós. Ela pula o jantar para que possamos comer. Nos ajuda com a lição de casa, canta para a gente quando estamos tristes e nunca, nunca nos deixa sozinhos. O juiz Santos observava em silêncio. Algo naqueles olhos, na mandíbula tensa do garoto, o atingiu em cheio. Uma memória antiga, reprimida. Ele olhou para o processo novamente. Damares Silva, 34 anos, ex-cozinheira, apartamento 3B, Rua do Comércio. Número de filhos, 3. O campo do pai estava vazio. Suas mãos tremeram no estrado. Ordem na corte, ele ordenou, com a voz mais grave que o usual. A promotora ajeitou os óculos. Meritíssimo, com todo respeito, não podemos permitir que crianças emocionadas interfiram na justiça. Onde está o pai dessas crianças? O juiz perguntou, a voz baixa. Damares abaixou o olhar. Zara segurou sua mão. Mateus, sem pedir permissão, respondeu, não sabemos. Nossa mãe nunca falou dele, só disse que ele não quis ficar. O juiz sentiu uma vertigem repentina. Mateus, Zara, João. 3 nomes, 3 rostos, um sobrenome que ele conhecia. Na manhã seguinte, no tribunal, a tensão era palpável. Hoje eles vão tentar usar tudo contra nós, Damares sussurrou para os filhos. As contas, o apartamento, a falta de emprego. Não falem a menos que peçam. E se perguntarem sobre o papai? Perguntou João. Então digam a verdade, que não o conhecem, que nunca ouviram. A promotora apresentou a assistente social, senhora Mônica Ferreira.
A avaliação inicial deixa claro que os menores vivem em um ambiente precário, com recursos limitados e sem estrutura familiar adequada. O juiz perguntou à assistente social se as crianças estariam melhor em um lar com maior estabilidade econômica e uma figura paterna. Mônica hesitou, mas respondeu, de um ponto de vista técnico, talvez. Mas há algo que não pode ser medido com números. O que eu vi nos olhos deles? Vi crianças que defendem umas às outras, que protegem a mãe, que têm uma conexão emocional poderosa com ela. Vi amor, do tipo que não pode ser falsificado. O juiz Santos engoliu em seco. Meritíssimo, pedimos a palavra, disse Mateus. Damares se virou, horrorizada, mas o juiz gesticulou, deixe-o falar. Mateus se levantou. Se vai julgar minha mãe, nos ouça também. Não precisa acreditar no que os papéis dizem. Acredite no que o senhor vê. João também se levantou. Minha mãe me ensinou a ler, a contar, a não mentir. Ela me dá beijos toda noite, mesmo quando está cansada. Não precisamos de mais ninguém, só dela. Zara levantou-se por último, com a voz firme. Nós já temos um lar. Ele é onde nossa mãe estiver. O juiz Varela sentiu a garganta se fechar. Ele não estava ali, não os havia criado, mas ali estavam, firmes, fortes, leais, apesar dele. A promotora pediu formalmente um teste de paternidade para saber se havia uma figura paterna que pudesse assumir a responsabilidade. O coração de Damares parou. Objeção, ela disse, se levantando. Mas não havia objeção possível. O martelo do juiz caiu. A corte considerará a solicitação. A sessão está suspensa até novo aviso. A notícia se espalhou como fogo. O juiz poderia ser o pai. Ninguém disse isso em voz alta, mas todos pensavam. Arturo, em seu escritório, abriu uma gaveta antiga. Dentro, uma carta amarelada com sua caligrafia de anos atrás. Não posso ser pai. Minha carreira está começando. Minha família não aceitaria isso. Sinto muito, Damares. Ele se lembrou do rosto de Damares no tribunal, marcada pela luta, mas invicta. Os olhos de Mateus eram os mesmos que ele via no espelho todas as manhãs. Quando os resultados do teste de DNA chegaram, o envelope foi entregue diretamente ao presidente do Tribunal Superior. O juiz Santos não o abriu, ele o segurou como se queimasse. Na próxima audiência, a sala estava lotada de jornalistas e ativistas. O presidente do tribunal anunciou: a análise genética confirma que o juiz Fernando Santos é o pai biológico dos menores, Mateus, João e Zara Silva. O silêncio foi absoluto. Santos, de pé, abaixou a cabeça pela primeira vez em sua carreira. E nesse gesto, o mundo inteiro soube que não era apenas um escândalo, mas uma confissão. Minutos depois, no corredor, Santos se aproximou de Damares, já sem a toga. Não há palavras, ele murmurou. Ela olhou sem ódio. Então não diga nenhuma. Apenas certifique-se de não repetir o erro com outros. Ele olhou para as crianças. Zara desviou o olhar. João observou com a dúvida de quem quer acreditar, mas não pode. E Mateus, que era o espelho dele, não disse nada. Apenas pensou, não é um juiz que eles veem. É um pai que não esteve lá. E isso, nem o mais alto tribunal poderia reverter. A história se tornou manchete nacional. Mas para Damares, o barulho era apenas ruído. Naquela noite, as crianças não conseguiram dormir. A história real estava se desenrolando em sua própria casa. No dia seguinte, uma carta sem remetente foi deixada na porta de Damares. Dizia: obrigado pela sua força. Obrigado por não me destruir na frente do mundo, embora você tivesse motivos. Estou aqui, sem títulos, sem condições, quando você e eles estiverem prontos. Naquela mesma tarde, enquanto o sol se punha, Zara colocou 3 pratos a mais na mesa. João a olhou confuso. Somos 4, Zara. Por que você colocou 3 pratos a mais? Ela sorriu. Porque a mamãe sempre diz que nesta casa nunca vai faltar lugar para quem tiver coragem de ficar.
E Mateus, sem dizer uma palavra, se levantou e foi abrir a porta. Não havia ninguém do outro lado, mas a brisa da tarde cheirava a algo novo, algo que estava apenas começando. Essa história nos lembra que as maiores batalhas da vida são travadas no coração, não nos tribunais. Se você gostou, compartilhe e deixe seu comentário. E conta para a gente, de onde você está nos assistindo hoje.